Olá, pessoal, bem-vindos ao canal da Eletroionco aqui no YouTube. Mais uma vez, vamos fazer um bate-papo e hoje vamos uma presença ilustríssima do professor Dr. Nivaldo Parisotto, que muito nos honra aqui com a sua presença, um fisioterapeuta de grande porte, que fez a diferença na fisioterapia no Brasil e no mundo, especialmente estudando aí os agentes eletrofísicos, que é o assunto base aqui do nosso canal. O professor Nivaldo Antônio Parisotto é fisioterapeuta pela PUC de Campinas, fez mestrado em fisiologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e concluiu o doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. Fez pós-doutorado na Harvard Medical School em Boston. Atualmente é professor titular sênior da Universidade Federal de São Carlos, professor visitante do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, professor da UniAR, do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade do Brasil. O professor tem livros, capítulos publicados, vários artigos científicos, já orientou muitos alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, e hoje nos honra aqui com a sua presença. Muito obrigado, seja bem-vinda aí ao nosso canal. Muito obrigada, tenho a agradecer. Muito obrigada. Laura, faço da Laura as minhas palavras, né? É uma honra ser um fisioterapeuta brasileiro conhecido internacionalmente que tanto contribui, né, para a nossa profissão de uma forma científica, que é o mais importante, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez e podemos dar início. O nosso tema dessa discussão, desse bate-papo, é a fotobiomodulação transcraniana, né? Perfeito. Eu que tenho que agradecer a Laura, a Juliana, pelo convite maravilhoso, e eu vou mostrar alguns resultados que a gente tem, que são resultados de uma aluna minha de iniciação científica, a Giovana, que foi co-orientada por uma aluna minha de doutorado da Uniara, a Ana Heloísa, que é fisioterapeuta, professora da Unip, em Araraquara, e também com a participação de uma colega fisioterapeuta também, que terminou o doutorado dela recentemente comigo, sob minha orientação, que é a Glauce. Tá? Esse trabalho, então, é fruto de um trabalho de iniciação científica. Eu vou mostrar um pouquinho, vou compartilhar a tela aqui, para a gente mostrar um pouquinho do que a gente vai falar. Então, está aqui. Não sei se vocês estão vendo aí. Estamos, tudo certo. Ok. Então, esse é um trabalho que eu preparei, na realidade, para uma apresentação de um congresso, um Virtual Summit, que aconteceu recentemente, com uma quantidade enorme de inscritos, só sobre estimulação transcraniana em diferentes aplicações, diversificadas aplicações, muitas, uma quantidade enorme de possibilidades de aplicações. E uma delas, que é essa que eu estou apresentando aqui, é fruto de um trabalho, e eles me convidaram por conta da gente ter obtido resultados bem interessantes de um trabalho simples, mas muito bem estruturadinho, muito bem feitinho pela minha aluna. Tá? Então, vai abrir no campo de atuação, né? Porque essa questão da transcraniana não é uma coisa que as pessoas têm conhecimento, né? E que saibam fazer na prática clínica. Exatamente, exatamente. Então, é muito importante a gente entender as possibilidades de diferenciar as nossas viabilidades de aplicações, expandir e com referencial, com consistência, para a gente entender, fazendo trabalhos bem estruturadinhos, para a gente poder fazer a coisa com evidência forte, né? Então, é isso que a gente procurou fazer aqui. Então, a migrânia, né, é uma das enfermidades mais prevalentes ao redor do mundo, afetando em torno de 10 a 12% da população adulta, que é muito sério, é realmente muito sério. E o pior, quer dizer, ela acaba
ela está entre uma das 10 desordens mais comuns achadas no dia a dia. Então, muito frequentemente você vai parar com alguém, se você perguntar numa sala de aula, em algum lugar, tem um bocado de gente que tem migrânia, né? Ou algum tipo de cefaleia, mas entre elas a migrânia. A migrânia é um tipo específico de cefaleia, né? A Organização Mundial de Saúde ranqueia a migrânia como a terceira condição médica mais prevalente e a segunda desordem neurológica mais debilitante para os indivíduos ao redor do mundo. Então, você conversa, a gente conversava com os nossos pacientes lá, vocês vão ver que a gente participava daqueles primeiros momentos, eu fiz questão de participar da palestra inicial para fazer a assinatura do termo de consentimento esclarecido e tal, e todos eles diziam, olha, eu perco dias de trabalho, eu perco aulas, eu perco atividades porque eu não consigo sair de casa. Tal é como é debilitante essa questão. Eu tenho uma irmã minha que tem, o meu pai tinha, e realmente é muito complicado, né? Eu sou uma dessas que sofro e muito. É incapacitante mesmo. É realmente muito séria. Então, ela é uma desordem neurológica crônica e paroxística, né? Então, ela vai e volta, caracterizada por ataques múltiplos de dor de cabeça e milhares de sintomas neurológicos. Na realidade, é uma síndrome, na realidade, né? É complicado, é um processo sindrômico muito sério. O sintoma premonitório dessa síndrome inclui fadiga, concentração inadequada, endurecimento, né, do pescoço, ansiedade, depressão, enfim, fotofobia, sintomas como lacrimejamento, às vezes até náusea, diarreia, enfim, vômito. Pode ser várias coisas, e essas coisas normalmente acontecem antes do episódio mais forte de dor, né? Então, é o período prodrômico da enfermidade. Essa identificação de sintomas premonitórios costuma, então, conseguir, permite fazer um tratamento mais direto, então você já faz um tratamento preventivo e tenta mitigar ou reduzir a intensidade da dor. Então, você tem fundamentalmente 2 tipos de tratamento farmacológico: o tratamento de rotina, que é o tratamento preventivo, e tem o chamado tratamento abortivo. O tratamento abortivo é quando você já está no quadro de crise e você tenta usar as drogas mais fortes, mais intensas para tentar sair daquela crise, né? E o preventivo, você vai mantendo o tratamento ao longo do tempo, né? A dor de cabeça é reportada em 60% dos casos como unilateral, atrás, né, na região posterior, ou, enfim, quando tem movimento da cabeça, em 90%. Então, é muito frequente esse tipo de coisa. Pode mudar o lado entre os ataques ou durante os ataques, pode alterar, é muito comum isso. A intensidade da dor normalmente caminha de moderada a severa, então realmente é muito incapacitante, extremamente incapacitante, e o tempo médio para a intensidade de pico, ou seja, a partir do período prodrômico até você ter essa intensidade de pico, pode durar às vezes de 1 hora até 24 horas, ou seja, ele vai começando a dar dicas de que você vai ter um problema e pode isso vir 1 hora depois ou até 24 horas depois, né, em média. E a duração do período de dor de cabeça migranosa pode
partir de 4 horas até 72 horas. Ou seja, o cara fica incapacitado por 2, 3 dias. É loucura isso, né? Em adultos. E 2 a 48 horas em crianças. Também acaba acometendo crianças, né? E tem uma série de coisas que ainda não se sabe bem sobre a fisiopatologia. Então, uma questão principal da patogênese da migrânia é como é que como é que triga, como é que ativa esse processo, né? Qual é o mecanismo? E aparentemente o sistema trigêmino vascular é o caminho inicial para fazer isso acontecer. Então, normalmente você tem essa situação ativada por esse sistema trigêmino vascular, depois você ativa o sistema nervoso central, alterando uma série de coisas que vai dar essa fase que eles chamam, esse período premonitório que eles chamam de aura, né? Então, a aura, o sujeito sente bolinhas, cheiros, uma série de coisas muito estranhas que acaba incomodando o indivíduo, né? Náusea. Então. Tem gente que tem aura e tem gente que tem a migrânia sem aura, né? E a hipótese prevalente sobre essa questão com aura é a chamada depressão alastrante, né, cortical, que foi descoberto pelo Dr. Carneiro Leão, que é aqui da Universidade Federal do Pernambuco. É um cientista muito bom, que foi reconhecido muito tardiamente a importância dos trabalhos dele, mostrando a questão da depressão alastrante. E é um evento de ativação dos nossos setores meningianos, né, da região meníngea, e que acaba produzindo um processo álgico realmente importante em todo o cérebro, né? Então, acaba ativando o sistema trigêmino vascular, né? Bom, então, esse sistema trigêmino vascular começa por aqui. Então, você tem o sistema trigeminal, que ativa essa via, e você tem várias vias que vão para diferentes regiões do cérebro, passando pelo tálamo, hipotálamo, tálamo, substância cinzenta periaquedutal, que está relacionado fortemente com a dor, e vai para o sistema sensorial primário aqui. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, para poder perceber que tudo isso vai acontecer, essa fotofobia, essa sensação estranha acontece por conta disso, né? E aí vai lá para o córtex. E o córtex começa a enviar ações para tomar conta dessa situação, né? Então, você tem um sistema analgésico descendente que é ativado, e é isso que eu queria mostrar a vocês. E aqui, justamente no local dessa setinha, que nós vamos atuar. Então, nós selecionamos esse ponto para nós atuarmos através dessas tecnologias que já tem descrito em vários e vários trabalhos ao redor do mundo, muitos, isso aqui é tirado de um artigo. Então, você tem a terapia transcraniana direta, como é esse caso aqui, através de fibra óptica, que eu vou mostrar aqui, né? Então, através da fibra óptica, como nesse caso, com a irradiação intranasal ou intraoral, para tentar atingir determinadas regiões do cérebro. Então, por exemplo, a intranasal para a região anterior do cérebro e a intraoral para a região do tronco cerebral. Tá? Então, é assim que o pessoal tem feito. Então, o que a gente vai usar é exatamente essa transcraniana, que é o que a gente tem intenção de trabalhar. Bem, aí, essas são as hipóteses de como é que funciona. Isso aqui
é tirado desse artigo do professor Michael Hamblin, que foi meu supervisor lá na Harvard, com uma série de outros autores, mostrando, por exemplo, que em modelo de camundongo, uma recuperação incrível usando luz vermelha no cérebro de camundongos, sujeitos a trauma cerebral, traumatic brain injury, trauma cerebral. Então, aqui mostrando no trauma cerebral. Mas esses mesmos mecanismos são encaminhados como hipóteses de trabalho para diversas outras situações. Então, é o que a gente vai utilizar. E uma coisa se faz importante: como é que a luz chega lá no cérebro? Chega? Será que chega? Então, a gente usa esse artigo que eu estou apresentando para vocês, mostrando que esse autor demonstra claramente, esse artigo de 2015, mostrando que claramente a luz, tanto a luz vermelha quanto a luz infravermelha, chega no cérebro com muita tranquilidade. Eu vou mostrar alguns dados rapidamente, mostrando quais as medidas que foram feitas em diferentes regiões profundas do cérebro, tá? E ele foi fazendo a curva de absorção para diferentes comprimentos de onda e vendo as profundidades que isso atingia. E aqui mostrando no cérebro como é que isso se dá. E aqui um modelamento matemático para isso, mostrando como é que funciona, ou a partir do sistema de radiação intranasal, vocês viram aqui, não é? Pelo tronco, tá? E aqui mostrando a luz vermelha, tá? Chegando via transcraniana, chegando no terceiro ventrículo, a partir da cavidade oral e no seno esfenoidal, né? Então, esse autor mostra que chega a luz, inclusive na profundidade, quiçá, então, na região cortical, que está lá bem na superfície. Tá? Então, a gente pretende chegar na superfície, não precisa de uma dosimetria muito alta, e o que a gente vai fazer é exatamente isso que está sendo mostrado aqui. Então, nós vamos trabalhar onde está a setinha aqui, não é? Agindo nesse ponto bilateralmente, porque a gente não sabe qual a origem da migrânia, qual o lado, porque ele pode dar efeitos tanto de um lado quanto de outro. Então, nós fizemos atuação no córtex pós-central, no giro pós-central, ou seja, no córtex sensorial primário, né, para tentar justamente fazer a modulação descendente da dor nesse indivíduo. Então, o método utilizado foi um estudo seguindo todos os detalhes do comitê de ética, aqui o número do protocolo. Foi um estudo triplo cego, controlado por placebo, ou seja, o paciente, o terapeuta e o avaliador não sabiam quem era do grupo tratado, quem não era. A gente tinha um sisteminha para obstruir a luz, para chegar ao paciente. Então, aquele paciente que era tratado, ele não sabia que estava sendo tratado e nem o que estava não sendo tratado. Tudo estava igual, né? Todos os pacientes assinaram. Então, isso aqui, na realidade, é um piloto, é um estudo piloto, mas já tem um número razoável de pacientes tratados para poder publicar, e nós vamos publicar como estudo piloto, né? Então, nós fizemos uma divulgação ampla por rádio, TV, pela universidade, fizemos uma distribuição de folders e tal. Teve uma procura muito grande de gente. Nós fizemos o cadastramento desses voluntários, né, com os nossos pesquisadores, e aqueles que atingiram os critérios de inclusão foram selecionados, foram convidados para participar de um encontro que foi agendado, e foi esse encontro que eu comentei com vocês que eu fiz questão de participar. Então, todos esses sujeitos eram convidados para ir lá, eles preenchiam uma série de questionários para ver se eles atingiam ou não os critérios de inclusão certinho,
e participavam, faziam assinatura do termo de consentimento. Aí eles se consultavam com um médico neurologista para confirmar o diagnóstico, um membro do nosso grupo, e começavam por 30 dias a fazer a linha de base. 30 dias eles fizeram nenhum tratamento, todos os pacientes, de um grupo ou de outro. Eles foram divididos em 2 grupos aleatoriamente, tá? Todos os pacientes começaram a preencher o diário de dor. Esse era o nosso desfecho primário. Tiveram alguns desfechos secundários, né? E esses diários de dor foram preenchidos a cada 30 dias por 5 meses. 5 meses. Então, é um trabalho chatinho, dura um tempo razoável, né? Não é fácil. Os 2 grupos foram submetidos a 5 meses de avaliação, né? Os pacientes estavam entre 18 e 65 anos, ambos os sexos. Na realidade, a prevalência é muito maior no sexo feminino, infelizmente para vocês. Em torno de 90%, mais ou menos, no sexo feminino. Todos eles com dor de cabeça, e aqueles que tinham dor de cabeça que não fosse migrânia estava excluído do estudo, né? E os desfechos eram esses. Então, o desfecho primário era o diário de dor, né? E foi coletado durante 5 meses. E os desfechos secundários foram esses aí, que não é o que eu vou apresentar. Vai ter algumas coisinhas, mas não é o foco principal. Depois a gente vai discutir. No artigo a gente vai falar dessas coisas, sim, mais em detalhes. Aqui é o flowchart, né, do consorte, né? Então, dos 13 pacientes que a gente elegeu, todos eles conseguiram, ninguém se excluiu, eles não faltaram porque eles queriam, todos eles queriam participar muito. E aqueles que ficaram de fora ficaram muito chateados, eles entraram num outro estudo que nós tínhamos, que também era com laser, mas não transcraniano, mas foram convidados para participar de outro grupo que acabou dando certo. Então foram atendidos também, né? Então, aqui vocês vão ver como é que funciona o negócio. Então, aqui é como se fosse a linha de base, a linha de tempo. Então, aqui é os primeiros 30 dias, que é sem nada. Aí você tem os 30 dias subsequentes, onde você tem o grupo A, era o placebo, e o grupo B, o ativo. Eles não sabiam quem era ativo, quem era placebo, era cegado. No estágio 3, os 2 não faziam nada por 30 dias. No estágio 4, nós fazíamos o crossover. Aquele grupo que era placebo passou a ser ativo, e aquele grupo que era ativo passou a ser placebo. E ao final, mais 30 dias de análise, e ao final disso a gente tem a coleta do final do experimento, onde esses indivíduos do grupo A fizeram o tratamento e tinham 30 dias de follow-up, e os do grupo B tinham 120 dias de follow-up. Certo? 120 dias de follow-up. E aí foram analisados quanto a esses critérios que eu já tinha comentado. Aqui são os parâmetros do equipamento que a gente utilizou, né? Para tentar mostrar um pouquinho. Então, aqui a parametrização. O sistema é muito simples, o equipamento é muito simples. Eu vou mostrar aqui. E ele é um de baixa potência mesmo, né? Baixa 215 potência. Vocês vão ver aqui, olha, 215 miliwatts, é um LED de 215 vermelho, de 660 nanômetros, tá? 660 nanômetros vermelho, e 3 pontos de 60 segundos, cada um dando 180 segundos de tratamento. Então, é muito rápido o tratamento, tá? É um sistema pulsado e cada paciente recebia 39 joules de energia por sessão, 2 vezes por semana, tá? Então, esse é o equipamento, 3 pontos no cérebro, na cabeça, transcraniano, né? Na realidade, na calota
em cima do cabelo mesmo, Isso, professor? em cima do cabelo. 60 segundos por ponto, 2 vezes por semana, 16 sessões de tratamento. Tá? Então, esse o equipamento é fabricado na Califórnia, em San Diego. Tá? A gente tem um grupo que tem trabalhado conosco aqui, fornecendo equipamento para a gente trabalhar. O que a gente fez? Nós pegamos o sistema 10-20 da eletroencefalografia e pegamos 1 centímetro atrás do ponto C3, 1 centímetro atrás do ponto CZ e 1 centímetro atrás do ponto C4 na eletroencefalografia. Usando isso, corresponde exatamente, se você pegar aqui do lado, exatamente à região que eu quero atingir. Exatamente. Então, um ponto central que pega tudo, espraia a luz para toda a parte interna, onde tem o teto do cérebro, né? As meninges ali, as membranas, e depois direto em cada uma das regiões, em cima do próprio giro, propriamente dito. Tá? Então, é aqui que a gente trabalhou, olha, nessas regiões aqui. Os resultados são aqui, os primeiros resultados, a parte de análise de resultados secundários, né, não vou me ater aqui para a gente ir direto ao que realmente interessa. Aqui são dados mais genéricos, eu não vou me ater. Aqui também sobre a questão dos sintomas, de como é que os sintomas estão nessa população, como é que eles estavam em cada um dos tipos de sintomas que são característicos da migrânia e tal, e se eram de um lado, de 2 lados, como é que era o percentual no geral, né, desses pacientes. Aí depois a gente vai ver os resultados. Aqui sim que me interessa. Isso eu vou puxar aqui para baixo para a gente poder ver melhor. Tá? Opa, desculpe. Vamos voltar aqui. Como é que eu vou fazer? Ah, tá aqui para voltar. Isso. Bem, aqui, então, lembrem-se que aqui o período 1 é nada. Ninguém fez nada. Tá? Aqui, lembrem-se que o grupo B começou como ativo e aqui começou como placebo. O placebo não fez nada, não tem nada de diferente ao longo do tempo. Certo? Ok, então, o que eu fiz? Dias de dor, de acordo com o diário de dor. Né? Dias de dor. E quando a gente vem aqui, o sujeito que participou do primeiro período, onde ele teve tratamento aqui, já não há diferença significativa entre nesse momento e nesse momento. Porém, já tem uma tendência que se caracteriza claramente aqui no terceiro período, ou seja, em 30 dias de tratamento, logo depois eu fiz o tratamento 2 vezes por semana, ao longo de 4 semanas. Depois dessas 16 sessões de tratamento, eu não vejo um resultado muito eficiente. Já tem uma tendência, mas não foi diferente estatisticamente. Mas quando eu vejo isso, 1 mês depois, a coisa mudou de figura. Então, já houve um resultado significante aqui que persistiu 5 meses depois, 4 meses depois, na realidade. 4 meses depois. Tá certo? 4 meses depois. 120 dias depois. Portanto, a gente tem uma evidência muito clara de melhoria importante da dor no grupo que teve a ação inicial da terapia. E se a gente observar aqui, esse grupo é que começou a ter terapia aqui, neste tempo, nesse momento. Ele, como já tinha mostrado aqui, também não teve diferença, mas já começa a ter uma tendência, como aconteceu aqui, e se esperar mais um tempinho, mais uns 30 dias, tende a ter esse decréscimo do tempo de dor, e a gente fez uma consulta posteriormente nesses pacientes, que não estava dentro do escopo do trabalho, mas a gente fez uma consulta tete a tete, e já tem evidências de que essa persistência de analgesia aconteceu. E aqui as intensidades de dor nesses pacientes. Olha só. Então, aqui é azul
intensidade pequena, baixa, intensidade moderada no verde e intensidade muito forte no vermelho. A gente tem uma diminuição importante das intensidades, principalmente moderada e forte, dores fortes. Aqui, olha. Então, moderadas e fortes diminuiu intensivamente nesses pacientes, principalmente nesses quadros que foram tratados após esse aqui, o grupo B, o que começou precocemente com o tratamento. Esse aqui começou neste momento. Olha aqui, já começa a ter evidências. E aqui já começa a aumentar ainda mais a evidência. Ou seja, quem foi o agente que produziu essa modificação? Certamente foi a luz. Então, que mecanismos a gente espera que expliquem isso? É um pouquinho daquilo que eu comentei lá atrás, mas aqui um pouquinho mais em detalhes. A gente acredita que tenha uma ação principalmente sobre alguns desses fatores, como, por exemplo, olha só, quando eu irradio aqui na área sensorial primária, os mecanismos analgésicos que a gente propõe uma diminuição da inflamação no endotélio vascular, uma redução da sensibilização do sistema nervoso central, alteração na resposta neurovascular via CGRP, que já tem uma evidência muito forte da ação do laser, reduzindo os níveis de CGRP, uma adaptação do chamado da rede de dor neurolímbica, ou seja, como é que é o processo de modulação da dor que acontece no processo neurolímbico. Então, é o processo sensorial e de interpretação da dor. E aí, vamos continuar aqui com algumas ideias que a gente tem de como é que isso provavelmente deva funcionar. Tá? Então, aqui tem alguns dos trabalhos da literatura que fazem estimulação transcerebral. Então, esse controle neurovascular através de uma regulação do crosstalking, ou seja, do sistema de mensagem de fatores de transcrição, parece estar relacionado principalmente com o controle da inflamação da micróglia, do sistema da glia e do sistema neuronal, principalmente a micróglia, liberando VEGF e óxido nítrico e controlando vasos cerebrais. Então, aquela ideia do sistema neurovascular parece ter alguma razão de ser. A questão da inflamação, como eu disse, a gliose, ou seja, a inflamação da glia, que é fundamentalmente o mecanismo principal que o cérebro sente dor. Então, parece que a glia, que antigamente nem se dava muito valor a ela, se sabe muito bem que é uma estrutura que funciona como um sustentador dos neurônios cerebrais, dando a sustentação tanto vascular quanto trófica para os neurônios, regulando entrada e saída de nutrientes e uma série de fatores que acaba produzindo, então, esse controle todo. Então, a fotobiomodulação tem uma supressão robusta, já uma evidência de supressão robusta da gliose reativa e com produção de citocinas, né, reduzindo as citocinas pró-inflamatórias e liberando as citocinas anti-inflamatórias, interleucina 10 e 4, que são anti-inflamatórias, e as pró-inflamatórias, interferon, interleucina 1-alfa, interleucina 6, TNF-alfa e assim por diante, são as pró-inflamatórias. Além disso, tem evidências principalmente por esse efeito mais de longo prazo, a gente acredita em
alteração do BDNF, que é o Brain Derived Neurofactor, Neurotrophic Factor, né? E a sinaptogênese no córtex. Então, modula a neuroplasticidade neuronal, na realidade. Isso é uma coisa muito importante, né? Sim, sim, sem dúvida. E também o controle do estresse oxidativo, principalmente balanceando espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, não é? O INOS, que é o óxido nitro indutível, e o ENOS, que é o endotelial, o óxido nítrico endotelial, né? Ajustando esse sistema, que é a nossa hipótese para o outro trabalho que eu comentei com vocês, que nós estamos fazendo, que é o trabalho de doutorado da Ana Heloísa, que fala exatamente desse aspecto, né? E aí, o que a gente pode tirar de ideias disso tudo, né? Esse é o primeiro piloto clínico em migrânia, então não tem nenhum outro trabalho até então com migrânia especificamente, não há nenhum outro trabalho, se você consultar na literatura, não existe. Então nós pretendemos publicar isso, ser o primeiro trabalho com migrânia. Com esses 13 pacientes que a gente teve, acho que deu para ter uma boa ideia, uma evidência muito forte, mesmo com esse baixo número e com essa evidência tão forte, com o estudo crossover, deu para perceber que é, de fato, eficiente o nosso sistema. Existe ainda a necessidade de entender como é que a gente pode manipular as doses. A gente trabalhou com uma dose única, mas pode ser até mais eficiente com outras doses, com outros comprimentos de onda, eventualmente, mas a gente está fazendo um primeiro ensaio que é justamente para dar o andamento para diante, né? E a gente tem uma ideia de como é que são os mecanismos que expliquem isso, que como eu disse, mas a gente não tem certeza. Então a gente precisa ter coleta de outros parâmetros, outras coisas além do diário de dor, além de mecanismos puramente clínicos, para ter mais detalhes, né, sobre como é que funciona de fato essa história toda, né? Então, era isso que eu tinha a dizer. Matando as saudades à distância um pouquinho. Então, é sua esposa, isso. Né, professor? E os netinhos, né? Exato. Muito obrigada. Excelente. Nossa, uma aula espetacular. Na verdade, eu acho que para quem está nos ouvindo, fica uma situação, né? Nós precisamos pensar, né, que a luz, a fotobiomodulação tem uma ação sobre o sistema nervoso central. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Isso não há dúvida. Da nossa discussão, né? Então, age, agora a gente está entendendo como age e o que é que nós vamos fazer com esse conhecimento agora, né? Exatamente. E ainda assim, né, pensar que isso é uma notícia muito boa, mas também a gente precisa pensar antes de aplicar, né, a fotobiomodulação. Exatamente. Ela não pode ser usada de forma indiscriminada, que a gente tem visto por aí, infelizmente, né, professor? Você vê que a gente tem uma metodologia, a gente pensou detalhadamente em como aplicar, qual a estratégia para melhor abordar aquilo que a gente queria. Não é fazendo de qualquer jeito que você vai fazer as coisas acontecerem. A gente precisa saber o que está fazendo, quando fazer, quanto fazer, né? Então, essa dose foi eficiente, foi uma dose suave, tal, mas já foi eficiente. Talvez com uma dose um pouco maior seja talvez mais eficiente, a gente precisa checar essa informação. Talvez com outro comprimento de onda mais profundo, eventualmente, mas o vermelho me pareceu muito interessante, principalmente sob o ponto de vista inflamatório, que ele é um sistema mais adequado para controlar esse processo inflamatório. Sob o ponto de vista da dor, ele é um bom neuromodulador da dor. Mas, por exemplo, no ponto de vista do sistema nervoso periférico, a gente sabe alguns mecanismos já periféricos que acontecem, que é aquele sistema de formação de varicosidades no neurônio,
que fica temporariamente, ele volta a ser o que era, mas ele forma umas varicosidades e acaba produzindo um bloqueio de dor, né? Esse é um mecanismo periférico. Não sei se isso possa estar acontecendo lá no sistema nervoso central. Então, precisa de muito mais detalhes para se entender como é que O uso do vermelho, ele é bem interessante. A gente tem visto isso na prática clínica também, né? Para esse bloqueio periférico, né? E para o sistema nervoso central, o que mais que as pessoas estão pesquisando? Né? Então, apresentou esse da cefaleia e da migrânia. Mas quais seriam as outras possibilidades que a gente teria? Olha, tem muitos, esses summit que houve em transcranial PBMT, né? que houve faz alguns dias, foi só sobre estimulação transcraniana com diferentes aplicações. Então, você tinha lá em doenças neurodegenerativas, em AVE, em Parkinson, em depressão, pacientes com depressão, com estresse pós-traumático, para melhoria da performance cognitiva em algumas ocasiões, por exemplo, você fazendo previamente, aliás, eu poderia ter feito um pouquinho de estimulação para eu reduzir o meu esquecimento, por exemplo. Existe exatamente esse fator. É uma coisa que acontece, de fato, existe essa possibilidade de aumentar a eficiência cognitiva sob a ação de luz. Então, aproveitando esse gancho, você acha que no futuro, claro, fazendo pesquisa, seria possível a gente associar essa fotobiomodulação com perdas cognitivas decorrentes da quimioterapia? Não há dúvida, não há dúvida. Não tem a menor dúvida. Já tem uma evidência muito boa clínica sobre isso. Estudos em várias partes do mundo, já mostrando esse tipo de coisa. Então, assim, a questão toda por exemplo, tem alguns dos estudos mostram evidências com NIRS, fazendo análise com avaliação de infravermelho, de espectroscopia por infravermelho no cérebro, detectando aumento da vascularização, da circulação em determinadas áreas cerebrais por conta da estimulação da luz. Então, é muito, muito interessante, muito forte essas evidências, muito claras, assim. Dá para a gente aplicar bastante na prática clínica, né? Não há dúvida, já tem fortes evidências para a gente começar a aumentar a aplicação dessas formas, né? E tentar obter mais e mais evidências fortalecidas com estudos clínicos, randomizados, balanceados, cegos, enfim, para a gente poder ter bons estudos, né? Ou seja, né, fazer a ciência, né, na sua forma mais importante, né, aquilo que a gente estava discutindo anteriormente, como fazer um bom desenho de um projeto, né, então, na forma mais correta, para a aplicação na prática clínica ter segurança, né, na hora de eu aplicar no meu paciente. O meu entrevistador, quando eu fui apresentar esse estudo lá no Traumatic, lá no Summit, ele usou uma terminologia que me agradou muito, que o desenho experimental, o desenho de estudo que eu fiz foi muito elegante. Então tem uma elegância, assim, né? Porque ele perguntou, não seria interessante ter um grupo só sem nada, um grupo só fazendo o tratamento e tal, tudo o tempo todo? O problema é a questão ética, né? Tem um problema ético importante. E segundo, não daria informações adicionais muito importantes. Em última instância, não daria, né? E a gente está fazendo crossover, ou seja, todos os pacientes foram submetidos ao tratamento. Então, eticamente, é muito mais aceitável. Uma coisa até que me chamou a atenção, já que estamos falando do desenho do estudo, é o cluster do LED, né?
Porque eu acho que as pessoas fazem uma certa confusão, que é assim, né? O LED, ele pode ter uma potência boa, mas isso depende muito do equipamento que você tem na mão. Sim, A gente tem alguns LEDs no mercado, a Juliana fala muito, né? Igual a luzinha de Natal. Eu isso. queria que você comentasse alguma coisa Você nesse sentido, também que às vezes quem... concorda, professor, que a gente tem? Tem umas coisas que é luzinha de Natal, sem dúvida. Então, eu queria... É melhor botar o dedo no coisinho do carro lá que tem o LED, né? E dar na mesa. Então, para a gente finalizar, a gente gostaria que você falasse um pouquinho Isso, dessa porque eu acho que as diferença de pessoas na aparelho, né? cabeça, né, de muita gente, o LED é a qualquer LED. Não, não é qualquer LED, faz uma Não, diferença muito grande. Então, quando eu vi esse cluster, me chamou muita na atenção pela realidade não é um potência, cluster, é né? um LED único Um de LED único. grandes dimensões, Ah, não é um cluster. eu É um achei que LED ele de fosse. grandes É dimensões, único, né? tem 1,8 de diâmetro, centímetros, A densidade e de tem um potência dele é ótima, né? então ele abre bem. Então, para fazer no cérebro, para a área que eu precisava no cérebro, perfeito. Ele atende à minha necessidade, tá certo? Então foi muito legal. E ele tem uma potência muito boa. Eu fiz a medida, foi medido anteriormente, tal, para a gente ter certeza que estava certinho. Foi 215 miliwatts, tá? Então é um equipamento que tem uma potência muito boa. Então eu tenho absoluta convicção de que chegou a luz lá no lugar que eu queria, que é a região sensorial primário, o giro sensorial primário, né, o córtex sensorial primário, que é onde eu queria atingir para poder fazer a modulação descendente. Então, e tanto é que o resultado mostrou claramente isso. Os benefícios, né? Ótimo. E até a gente, falando disso, veio uma pergunta que me veio agora na cabeça. A gente tem alguns artigos usando, né, a fotobiomodulação para alopecia. E é uma Sim. característica que a gente tem em pacientes oncológicos. Tem alguma interferência desse uso do LED ou do laser para alopecia sobre o sistema nervoso central? As interferências que a gente conhece até hoje são só benéficas. Não existe nenhuma evidência de malefícios que possam causar. Tá? Não há nenhuma evidência de efeitos secundários, complicadores, nada disso. Então, pode melhorar a cognição, pode melhorar a circulação cerebral, e talvez a cognição venha por conta dessa melhoria da circulação cerebral. E a alopécia é uma das evidências fortes do laser vermelho, por exemplo, ou do LED vermelho, é justamente a alopécia. Já tem evidências muito fortes cujos resultados iniciais, na realidade, foram lá do Elman Center, onde eu tive, lá na Harvard. É a professora Fernanda Sakamoto que trabalhou com isso. É uma brasileira que trabalha lá com um grupo da dermatologia, tá? Então, ela foi uma das principais pesquisadoras de alopécia e enfim, com esse tipo de aplicação. Ela trabalha com outras coisas também, mas principalmente com isso. Então, Então pode dá ser para usado usar com segurança, né? com segurança, sem nenhum problema. Dá para ir tranquilo. Isso é muito bom. Bom, professor, eu não tenho palavras para descrever o que foi essa aula e esse contato. Queria mais uma vez agradecê-lo pelo aceite, né, do convite, parar um pouquinho do seu tempo para poder estar aqui um pouco com a gente e dizer que é uma honra tê-lo como colega fisioterapeuta aqui no Brasil. Eu falei para você anteriormente. Eu sei que você não é do Brasil, né? É a fisioterapia do mundo que se beneficia com você, mas não esqueça que você é nosso, a gente só empresta para o mundo, né? É uma honra imensa. Muito obrigada mesmo. Eu quem agradeço muito a oportunidade e parabéns a vocês pelo projeto tão legal que vocês estão fazendo e a oportunidade que eu tive de participar do livro que vocês editaram. E foi muito agradável ter revisado um tema muito legal que vocês estavam trabalhando. Na verdade, a gente precisa, quando a gente trabalha com oncologia, né, e a gente trabalha sempre com tempo de sobrevida livre de doença, a gente não pode só pensar em benefícios, né? A gente sempre tem que pensar nas consequências.
Eu costumo falar que o fisioterapeuta faz tudo com a melhor das intenções, mas a gente tem que medir eventuais efeitos colaterais. Então, aqueles capítulos, né, que discutia muito essa questão da segurança, entender, né, o que o recurso faz no tecido biológico, faz toda a diferença, né? A gente estava discutindo sobre o artigo do René Bezandon falando de câncer de cabeça e pescoço, que ele tem uma experiência grande lá, o René de Nice, na França, né? Que é um cara super estudioso sobre esse tema e tal, mostrando que tem um nível de segurança bastante grande, desde que se faça com as dosimetrias adequadas, o grupo de Seattle falando dos problemas decorrentes do tratamento pós-câncer, né? Ou seja, você trata o câncer, mas você tem as decorrências do tratamento. Por exemplo, Mucosite, xerostomia, prisma, tem uma série de coisas aí, né? Isso tudo é tratável e o laser tem evidência 1A para isso. 1A, ou seja, o mais alto nível de evidência. Portanto, né, temos que atender. Temos que entender para usar corretamente, né? Então, olha, foi ótimo. Na verdade, acho que nós aprendemos muito, né, Ju? Né? Muito, né? Temos que fazer sempre outros encontros, bate-papo, realmente foi um prazer, né, tê-la aqui conosco. Eu tenho certeza para quem está nos assistindo, eu acho que chegou essa ideia, né, do laser agindo sobre o sistema nervoso, que é uma coisa que a gente precisa considerar, né, quando a gente abre, acho que vai abrir outras possibilidades clínicas, né? Então acompanhe a gente sempre no nosso canal, se inscreva para receber sempre as novidades, toda semana nós vamos estar colocando novos vídeos e até a próxima, muito obrigada, um abraço. Até a próxima.